Olá, turma! Como vão todas e todos? Espero que estejam bem, com saúde e se cuidando. No vídeo de hoje eu busco trazer mais dúvidas do que certezas, mais perguntas do que respostas. A principal pergunta que eu faço para você e para mim também é: o que é o jornalismo? O que a gente entende por jornalismo? Bom, eu sou Christian Góes e lhe convido para essa conversa, para pensarmos juntos sobre o que é o jornalismo. Não é? Como sempre faço, no começo de cada vídeo eu agradeço as muitas curtidas, comentários, as manifestações dos vídeos anteriores. Hoje, de modo especial, quero agradecer à colega Adriana Bravinha, colega do doutorado e que é professora na Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, a Stephanie Macedo, a professora de jornalismo da UNIT, Juliana Almeida, a Elaine Tavares, amiga, companheira lá da Universidade Federal de Santa Catarina, Alexandro Cruz, Cláudio Leite, a professora Patrícia Horta, da Universidade Federal de Sergipe, a Valéria Freire, a João Figueiras, João é professor da Universidade de Coimbra, a Edmilson Barbosa, a Gláucia Guerra, ao José Alves e a tantos outros que manifestaram nos últimos vídeos. Eu agradeço muito. Né? Esse vídeo também hoje ele é dedicado a lembrar Domitília Oliveira, uma amiga jornalista fantástica e iluminada, mas que acabou de virar uma estrela no céu. Né? Obrigado, minha amiga, por tudo e que Deus conforte aqui seus familiares. É isso. A vida segue. E no vídeo de hoje, como eu falei, é isso. A gente vai conversar sobre o que é jornalismo. O que é para você jornalismo? Não, a gente não vai tratar de teoria, muito pelo contrário. A ideia é pensar a prática, né? O fazer jornalismo, né? Mas para que isso aconteça, é preciso perguntar, mas o que é de fato jornalismo? Né? Esse não é um conceito simples, é assim, rápido, fácil, como pode parecer. Né? Certamente quem tem maior dificuldade de responder o que é jornalismo, mais se aproxima do jornalismo. Aquele que responde de primeira, aquele que tem um conceito pronto e acabado, eu sugiro que deveria, talvez, repensar esse conceito. Porque, como canta Cazuza, o mundo não para. Ora, se o mundo não para, se está em constante mudança, os conceitos também mudam, as práticas se ajustam ao tempo, ao espaço, às condições técnicas de cada época. Não é? É importante pensar isso. Por exemplo, o que era o mundo antes da internet? Né? O que era o jornalismo antes dessas novas relações humanas que são tecidas a partir da internet? Grande parte do mundo deixou de ser de fato analógico e se transformou em digital. Isso alterou, de fato, as sociabilidades. É preciso pensar nisso. Né? A pandemia que a gente vive do coronavírus está produzindo aí novas formas de sociabilidade, com mais ou menos virtualidade, mas são novas formas. Né? No jornalismo, muitas redações, por exemplo, ficaram vazias. Foram alterados paradigmas do fazer jornalístico. Em muitos casos, uma redação completa agora cabe na mão da pessoa dentro de um celular. Ora, isso obriga a pensar do que de fato é o jornalismo. Que história é essa de jornalismo nesses novos tempos? Né? Não dá para pensar hoje num modelo de jornalismo medieval, analógico, diante dessas novas sociabilidades, como eu falei, que estão se estabelecendo. Né? Onde está o jornalismo? Onde estão os jornalistas nesse novo mundo que nasce a cada dia? Ou seja, quais são as exigências éticas desse jornalismo nesse novo tempo? Alguém apressadamente pode dizer assim: o jornalismo é o lugar de informar. Bom, mas se eu disser que o jornalismo nesse novo tempo é o lugar mais de escutar, mais de enxergar, do que simplesmente informar, não é? Ora, isso obriga a pensar o jornalismo vivo, contribuindo para um novo patamar de humanidade, de sociabilidade, de uma sociabilidade cuidadosa com o outro. Alguém pode dizer, inclusive, assim: o jornalismo é uma atividade da imprensa, da comunicação social, da mídia. Será?
Será que é isso mesmo? E se eu disser que o jornalismo não é uma atividade e que ele não se realiza na imprensa? Ou seja, se eu disser que o jornalismo se realiza faz tempo para além da imprensa, não necessariamente por meio da imprensa. Uma outra questão que pensei que é importante é o da comunicação, e que uma questão que foi se perdendo ao longo do tempo, né? E que talvez seja a chave de leitura para pensar o próprio conceito de jornalismo. Ou seja, qual é a relação entre comunicação e jornalismo? Os comunicadores e os jornalistas são a mesma coisa? Por exemplo, eu sou formado pelas antigas Faculdades Integradas Tiradentes. No meu diploma está lá, aparece lá, bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Ou seja, o que eu faço é comunicação e uso o jornalismo para isso, ou eu uso o jornalismo para fazer comunicação? Enfim, o jornalismo seria uma instituição social, uma atividade profissional com práticas e regras, com códigos? Por exemplo, o jornalismo é resultado de uma comunicação ou a comunicação é a meta do jornalismo? O jornalismo seria uma espécie de mediação social? Seria um dos elementos da cultura? Seria o jornalismo uma arte, assim como o teatro, que encena o real? Né? Seria o jornalismo uma cachaça, como diziam, vamos dizer, os mais antigos, os mais experientes, vamos dizer assim? Cabe dizer ainda no tempo de hoje que o jornalismo, abre aspas, é oposição, o resto é um armazém de secos e molhados, como disse um dia Emilio Fernandes. Ou seja, há jornalismo sem o exercício da liberdade e da verdade? Ou seja, pode existir jornalismo em regimes autoritários, em ditaduras, ou mesmo em democracias de fachada, né? Ou mesmo nessa farsa democrática? Enfim, a pergunta é: o que é de fato o jornalismo? Essas e outras perguntas servem para a gente pensar no que de fato a gente faz. Ora, se eu sou jornalista, eu preciso ter clareza, primeiro, do que é o jornalismo, onde e quando ele se realiza, como ele se realiza, por que o jornalismo é necessário e para que serve o jornalismo. Claro, o objetivo aqui não é apenas, quer dizer, o objetivo não é discutir isso profundamente, mas apenas trazer umas reflexões iniciais, umas ideias iniciais sobre esse conceito de jornalismo, que, como vocês sabem, não é simples. No próximo vídeo eu vou voltar a essa questão com mais força, trazendo alguns autores para que a gente possa amadurecer essa ideia de jornalismo. Está aí a palavra-chave, a ideia de jornalismo. Por exemplo, eu vou trazer autores como Bernardo Kucinski, que trata sobre o jornalismo na era virtual. É um autor importante aqui da Universidade Federal de Sergipe, o professor Josenildo Guerra, que tem um livro importante, Percurso Interpretativo na Produção da Notícia, onde ele trata essencialmente do jornalismo. Há um outro autor fantástico que ajuda a compreender o jornalismo, que é o Jesus Martim Barbeiro, né? Dos meios às mediações, comunicação, cultura e hegemonia, um documento também muito importante. Um outro autor aqui de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, que tem um trabalho que é referência na discussão do jornalismo, que é o professor Carlos Franciscato, que tem um livro chamado A Fabricação do Presente, né? Um livro importante para que se pense o jornalismo também. Além disso, claro, tem uma obra de 3 professores lá da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Bruno Souza Leal, o Elton Antunes e o Paulo Bernardo Vaz, que tem um livrinho chamado Para Entender o Jornalismo. Além disso, claro, tem José Arbeck Júnior, que tem um livro curiosíssimo e muito importante que chama Jornalismo
canalha. Ou seja, a ideia é que no próximo vídeo a gente traga algumas dessas bibliografias, além de outras que tenham de forma digitalizada, como o trabalho importantíssimo do Adelmo Genro Filho, O Segredo da Pirâmide, onde ele trata também sobre o que é de fato jornalismo. É isso, pessoal. Fica aqui, na verdade, uma série de reflexões com o objetivo geral de pensar o que é jornalismo. Até o próximo vídeo, eu acolho, inclusive, as análises, as sugestões de vocês e as possibilidades de respostas a essa pergunta: o que é o jornalismo? E até como provocação, hoje eu quero encerrar esse vídeo com um livro de uma extraordinária jornalista que se chama Eliane Brum. O livro é A Vida que Ninguém Vê, Eliane Brum. Lá pela página 193, 192, 193, a Eliane fala uma coisa interessante para ajudar a gente pensar o que é jornalismo de fato. Ela diz o seguinte, vou ler aqui. Olhar dá medo porque é risco. Se estivéssemos realmente dedicados, decididos a enxergar, não sabemos o que vamos ver. Quando saio da redação, tenho uma ideia para onde devo olhar e o que pretendo buscar. Mas é uma ideia aberta, suficiente apenas para partir. Tenho pena de repórteres das teses prontas, que saem não com blocos, mas com planilhas para preencher aspas pré-determinadas. Donos apenas da ilusão de que a vida pode ser domesticada, classificada, encaixotada em parágrafos seguros. Tudo o que somos de melhor é resultado do espanto. Como prescindir da possibilidade de se espantar? O melhor de ir para as ruas, espiar o mundo, é que não sabemos o que vamos encontrar. Essa é a graça de ser repórter. Essa é a graça maior de ser gente. Eliane Brum. É isso. Afinal, o que é de fato o jornalismo? Meus amigos, muito grande, um grande abraço mesmo. Até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar com essa pergunta, só que com maior aprofundamento. É isso. Força, fé, saúde para todo mundo.